Fala, meus queridos! Vamos lá então agora para a nossa aula de angiospermas, o nosso grupo predominante de plantas da era cenozoica, ou seja, da nossa era atual, né? Então, eu já tinha comentado numa aula anterior para vocês que quando a gente tiver que olhar uma planta e falar assim, nossa, que planta é essa? Você tem 90% de chance de acertar se falar, olha, é uma angiosperma. Né? Porque 90% das plantas hoje do planeta são angiospermas. Angiospermas, então, eu posso dizer que são o grupo mais evoluído? Não. Mais evoluído nunca. Mas de grande sucesso, de maior adaptação, sim. Por que mais evoluído nunca? Porque todos os grupos evoluíram. Né? Eles têm um tempo de evolução, se estão aqui até hoje, a gente não usa o termo mais evoluído ou menos evoluído, certo? A gente usa o termo mais complexo, menos complexo, mais adaptado, né? Com mais complexidades, tá certo? Então vamos lá, as características das angiospermas, falando um pouquinho da origem da evolução. Na aula passada eu falei para vocês que há mais ou menos 300 milhões de anos atrás surge, né, uma divisão evolutiva das plantas e a gente tem a diversificação das gimnospermas e das angiospermas. Mas na verdade esse grupo mesmo de angiospermas, como a gente conhece hoje, está no registro fóssil, tá? Opa, volta um pouquinho. Está aqui no registro fóssil há 140... Cadê minha canetinha? Sumiu minha canetinha. Deixa eu voltá-la aqui, desculpa, pessoal. Surgem há aproximadamente 140 milhões de anos atrás, tá? Então, coexiste bem com as gimnospermas, né? Porque o predomínio das gimnospermas, pessoal, ele vai até a extinção dos dinossauros, né? Até o final da era mesozoica. Então, o apogeu, né? O domínio das angiospermas começa na era cenozoica, há 65 milhões de anos atrás, tá certo? Coevolução com mamíferos e insetos polinizadores, muito importante, muito cobrado isso, principalmente em questões de segunda fase de vestibulares, tá? Que exigem de você uma correlação grande da biologia, tá? Então a gente tem que pensar que com a extinção dos dinossauros e das grandes gimnospermas, a gente teve vários nichos vagos no planeta que permitiram o apogeu dos mamíferos, os insetos polinizadores. Por quê? Porque os insetos polinizadores, eles fazem a coevolução com as flores aí das angiospermas, tá certo? Então, quando a gente tem essas estruturas evoluindo junto, né, a seleção natural selecionando esse grupo de inseto, esse grupo de planta, porque eles estão se dando bem naquele ambiente, isso a gente chama de coevolução. Tá? Vestibulares grandes aí, como Unicamp, Unifesp, até mesmo UFSC, tá? Várias provas já cobraram esse tipo de informação de vocês. Então, novidade evolutiva que garantiu esse sucesso todo, né? A presença da flor e do fruto. Tá? A flor é a estrutura reprodutora que seria que eu poderia comparar com a pinha anteriormente, né? E o fruto, novidade total, né? Porque o fruto surge como estrutura protetora da semente, tá? Esse fruto pode ser seco ou pode ser carnoso, como a gente vai ver na aula posterior lá de frutos, tá? Então, como eu já falei para vocês, 90% mais ou menos das espécies de plantas atuais são angiospermas. A grande importância das angiospermas, tá? Na alimentação do planeta. Alimentação. Tudo que está ao nosso redor, tudo que você come de origem vegetal, praticamente é de angiosperma. Ou você come a semente de angiosperma,
ou você come alguma flor de angiosperma, ou você come a folha de alguma angiosperma, ou você come o caule de alguma angiosperma, né? Então a gente come raiz, caule, folha, flor, fruto, sementes de angiospermas. A gente come todas as partes de plantas diferentes, claro, mas elas fazem parte da alimentação não só humana, como do reino animal como um todo, beleza? Então, grande importância alimentar, claro. Se você for pensar, o que a gente teria de comestível da gimnosperma? Só o pinhão, que é uma semente, né? De samambaias, né, de pteridófitas, nada, e de briófitas tem ali alguns musgos comestíveis, mas não pra gente, não pra espécie humana, né, alguns animais que se alimentam de musgos, claro, mas pra espécie humana não, tá? A grande classificação das angiospermas, classificadas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, ou mais recentemente chamadas de... Você vai encontrar a palavrinha aqui, ó, eudicotiledôneas, não assuste, tá? É a nova classificação que eles colocam. Primeira diferença que você tem que saber é que, o que dá nome, né? Mono, um cotilédone, de 2 cotilédones. A semente, ela tem... O que é o cotilédone? Cotilédone é uma estrutura que serve como nutriente, auxiliando ali o endosperma na nutrição do embrião, tá? Uma reserva nutritiva a mais. E também esse cotilédone ele vai formar a primeira folhinha quando esse embrião germinar, tá? Então, pode reparar que as plantinhas que têm um cotilédone, assim que elas germinam, elas soltam um brotinho foliar, e as sementes que têm 2 cotilédones soltam 2 folhinhas quando elas estão germinando, que é referente aos 2 cotilédones que estão na base ali, né? Uma outra dica legal que você pode observar, que cai muito nas provas, a comparação do grão, do milho, né? E do feijão. Se você observar, então, o grão de feijão, ele tem como se fosse uma linha, dividindo ele em 2 metades iguais, né? Indicando ali os 2 cotilédones. O grão de milho, ele é único, ele não tem essa linha divisória, tá? Seria uma dica aí. Eu vou precisar saber, professora, quem são exemplos de plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas? Vai, as principais, tá? Já falo para vocês, já vou anotar para vocês quem seriam os exemplos principais, mas 2 deles você já aprendeu. O milho, por exemplo, milho e feijão, tá? Feijão. Esses 2 você já pode guardar, beleza? Nervuras das folhas, tá? Uma outra característica importante que você precisa saber. Monocotiledôneas têm as folhas com nervuras paralelas, chamadas de paralelinérvias, e as dicotiledôneas com nervuras ramificadas, tá? Então, você pode, além, né, da semente, dessa estrutura do cotilédone da semente, que é bem delicado de olhar, o mais fácil é olhar a folha, tá? A maioria das folhas, né, de monocotiledôneas, e aí já vou colocar uma aqui que você deve ter em casa ou já viu, as orquídeas. A orquídea, né, tem uma folha bem característica. Agora você tá lembrando da folha do milho, tá? Ó, mais uma que eu vou colocar aqui para vocês. O arroz é uma monocotiledônea, tá? Beleza. As dicotiledôneas, né, como o feijão, a soja, o café, tá? Então, olha só, tudo dicotiledôneas com a folhinha bem característica desse jeito aqui. Quando faz-se um corte anatômico no caule, isso não dá para ver, né? Você não vai conseguir, teria que cortar e ainda ver a estrutura, né, microscópica ali dos feixes liberolenhosos do caule, difusos e aqui ordenados. O que é isso? Feixes liberolenhosos, liber, floema, lenho, xilema.
Então, são os feixes, são os vasos condutores. Sempre a gente vai estudar detalhes desses vasos condutores ainda, tá, pessoal? Mas só para você saber que os vasos condutores, eles estão sempre juntinhos ali, né? O xilema e o floema. Floema fora, xilema mais para dentro, mas eles estão sempre juntinhos. As monocotiledôneas, elas têm esses feixes de vasos condutores tudo espalhado, não é ordenado, não tem uma organização no caule, tá? E as dicotiledôneas, isso já é bem ordenado, tá? Inclusive formando anéis de crescimento, que a gente vai ver mais pra frente. Número de pétalas, flores trímeras com número de 3 pétalas ou múltiplos, tá? 3, 6, 9, 12. Flores pentâmeras ou tetrâmeras, 5 ou múltiplo, 4 ou múltiplo, pessoal. Aí você já viu que pode dar um problema, né? Se eu pego uma flor com 12 pétalas, ela é múltiplo de 4 e múltiplo de 3. O vestibular já deu isso. E aí? E aí que você vai responder, assim, pelo número de pétalas da flor, não dá para saber se é uma mono ou se é uma dicotiledônea, porque 12 pétalas é múltiplo de 3 e de 4. E aí, qual é a solução? Olhar para uma outra característica, olhar para o tipo de folha, tá? Por exemplo, ver a semente, os frutos com 3 carpelos, que seria derivado aí da organização da flor, e o fruto com 5 carpelos, isso dificilmente aparece, tá, pessoal? Só tô colocando aqui, a gente ainda não viu o fruto, né? Mas logo, logo a gente entra nessa estrutura. E por último, pessoal, a raiz fasciculada, bastante cobrada nas provas, e a raiz axial ou pivotante. Então, o tipo de raiz é axial ou pivotante, né? Que é essa daqui. Então, a raiz ela tem um eixo central e desse eixo central vai saindo ramificações. Essa raiz, uma raiz pivô de árvores de grande porte normalmente, e as ramificações laterais ajudam a estabilizar. A raiz das monocotiledôneas é uma raiz em cabeleira. O que acontece na raiz em cabeleira? Você tem um ponto principal só, que é a inserção de caule e raiz, e desse ponto principal já vai sair um monte de sub-raízes. Então, você tem, na verdade, fascículos, né, dessas raízes aí. Beleza, pessoal? Muito bem. E aí, a última informação. Monocotiledônea, ela não cresce em espessura. Tá? Então, o caule, como ele não é organizado, ele não engrossa. E dicotiledônea, como os feixes liberolenhosos são ordenados, vai ter uma estrutura chamada de câmbio. Então, por isso que tá aqui, ó, pessoal, presença de câmbio. O câmbio é um tecido meristemático que vai formar anéis de xilema e floema, permitindo o espessamento desse caule. Tá certo? Então, bem importante isso aí, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Tá. Tem uma monocotiledônea que sempre dá dúvida para os alunos. Uma monocotiledônea chamada de palmeira. As palmeiras são monocotiledôneas bem grandes, tá, pessoal? Mas elas têm raiz em cabeleira. E você pode falar assim, professora, tem palmeiras que tem o tronco, né, espesso. Não, tem palmeiras que não tem anéis de crescimento, não tem câmbio. Elas podem ter acúmulo de água ali, fazendo com que o caule fique mais espesso, tá? Mas é uma dúvida bem comum. Então, pessoal, eu queria só finalizar com mais alguns exemplos, ó. Gramíneas. São monocotiledôneas, tá? As palmeiras, coqueiros, né? Palmeiras, tá? São monocotiledôneas, beleza? Então, por exemplo, ó, mata dos cocais, já ouviram falar? É um bioma que é cobrado muitas vezes nas provas, quando cai questão de biomas brasileiros, e a mata dos cocais tem esse nome porque tem predomínio de palmeiras ou coqueiros. E aí já caiu questões que falam assim, na mata dos cocais há um predomínio de angiospermas monocotiledôneas. Verdadeiro, né?
Por quê? E eles colocam isso porque a galera esquece, porque guarda que monocotiledônio é planta pequena. E aí pensa naquelas palmeiras grandes e fala que não, tá? Então, fica atento aí nessa dica importante, beleza? Muito bem, então você já conheceu as novidades evolutivas, você já conheceu as diferenças dos dois grupos principais de angiospermas, monocotiledôneas e dicotiledôneas, e agora a gente entra na parte reprodutora, né? Então, o que vai ter de novidade aqui? Teremos a flor, certo? E teremos o fruto. Antes, na verdade, de eu mostrar essa imagem, deixa eu ver se eu trouxe aqui essa. Deixa eu mostrar essa imagem aqui para vocês primeiro. Aí eu volto lá. Aqui temos a nossa linda flor, tá? A flor. E aí, você se lembra do ovário e dos óvulos da aula passada de gimnosperma. Então, aqui, pessoal, já anoto para vocês que o ovário, né, é a novidade evolutiva também aqui das angiospermas. O ovário fecundado vira fruto, o óvulo fecundado vira semente, tá? Semente. E aí, você vai ver comigo que a flor vai ter, então, na parte feminina, tá? Nossa próxima aula vai ser de flor e a gente vai estudar bem a fundo tudo isso. E o ovário, né, ele vai, se for fecundado, dentro dele vai ter óvulos, dentro dos óvulos tem a oosfera, que se for fecundada vai formar semente, tá? Então, o que você tá vendo aqui? Um tomate. Tomate é um fruto. Então, ó, cada estrutura dessa aqui, deixa eu mudar a cor. Cada estrutura dessa aqui é a semente, tá? Que veio, então, do óvulo fecundado. E essa estrutura que está envolvendo as sementes veio do ovário da flor. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: não existe fruto se não tiver flor. Todo fruto deriva da fecundação de uma flor, tá? Anota isso, por favor. Todo fruto que tá aqui, o fruto seria a consequência, pessoal, ó, da fecundação que acontece numa flor, beleza? Tá, agora sim, nós vamos entender as estruturas masculinas e femininas que vão tá dentro ali da flor, tá? Para fazer a nossa fecundação. Então, pessoal, aqui é a estrutura reprodutora da flor, tá? Essa daqui é uma flor sem pétalas, sem sépalas, tá? É a parte feminina da flor, ok? Eu escrevi aqui formação do saco embrionário. O que é o saco embrionário? O saco embrionário é o gametófito feminino. Gametófito feminino, beleza? Feminino. Tá? A estrutura reprodutora da flor é formada por estigma, estilete e ovário. O ovário é tudo isso aqui, tá? Muito bem. Aí, o que você tá vendo? Que aqui dentro do ovário, eu tenho uma célula 2N, ó, célula mãe do esporo feminino, que vai sofrer meiose. Essa célula mãe sofre meiose, produz 4 células haploides, 3 degeneram e vira e forma um esporo funcional apenas. Lembra? Esporófito produzindo esporo. Esse esporo vai sofrer mitoses e vai formar o gametófito, tá? Então, olha o que é o gametófito feminino, também chamado de saco embrionário, pessoal. O gametófito feminino é a estrutura que vai produzir o gameta feminino. Cadê o gameta feminino? Tem um monte de nome aqui dentro, não tem? Não me interessa. Só me interessa um nome por enquanto. Oosfera. Oosfera é o gameta, tá? Ai, professor, e esse outro manda de nome aí? A gente vai ver daqui a pouco os que interessam pra gente. Mas o principal é saber que dentro do gametófito feminino, que tá ali dentro do ovário,
tá? Toda essa estrutura, né, que tá dentro do ovário são óvulos. Então, isso daqui seria um óvulo maduro. Então, esse óvulo maduro é o gametófito ou saco embrionário, tá? E dentro dele tem o gameta, que é a oosfera, beleza? Tá. Aí, vamos falar da parte masculina da flor agora. A parte masculina tá aqui, pessoal. A parte masculina que a gente vai ver na nossa aula de flor é essa parte, essas duas partes aqui, que é o que a gente chama de filete. Deixa eu apagar aqui. É o filete e a antera. O filete e a antera. E tudo isso daqui é chamado de estame, tá? Muito bem. Essa é a parte masculina que a gente encontra ou sozinha em flor ou em flores hermafroditas, a gente vai ver que tem as duas partes. Beleza. Então, aqui, nessa parte, tá, da antera, é que vai ser produzido o grão de pólen, tá? O grão de pólen vai formar um tubo polínico quando cair no estigma da flor. O estigma da flor é essa parte bojudinha que vai ter uma aderência a esse pólen, tá? Claro que existe ali, né, toda uma série de enzimas, uma receptividade de membrana para ver se aquele pólen é daquela flor mesmo, daquela espécie mesmo, enfim. Tendo compatibilidade do estigma da flor com o pólen que caiu ali, pessoal, aí vai haver o crescimento de um tubo polínico, que é o tubo fecundante, que é o sifão, por isso que eu já falei na aula passada para vocês esse nome, né, que é a sifonogamia, beleza? Tá. E aí a gente vai ver agora como é que ocorre essa fecundação, tá? Aí o vestibular pergunta para vocês o seguinte: uma nova característica das angiospermas, que só acontece nelas, é uma coisa chamada dupla fecundação. Dupla fecundação significa que vai haver duas fecundações. Então, eu vou ter duas células masculinas, dois gametas masculinos fecundando duas estruturas diferentes no óvulo feminino. Aí vai entrar, então, a explicação que você precisa saber das partes do óvulo feminino. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, pessoal? O gametófito feminino maduro, tá? Isso daqui é um óvulo, ou saco embrionário, ok? Eu quero que você conheça a oosfera, certo? Que a gente já tinha visto na aula passada. A oosfera é essa célula aqui, que fica bem na abertura do óvulo, tá? E eu quero que você conheça essas duas células aqui, ó, que na verdade são chamados de núcleos polares. Eles que vão sofrer fecundação, tá? Agora, eu apresento para vocês os núcleos fecundantes. Aqui a gente tem os núcleos gaméticos. Esses vão fazer a fecundação, respectivamente da oosfera e dos núcleos polares. Esse núcleo vegetativo aqui, pessoal, ele é só para o crescimento do tubo, ele degenera, por isso que ele é chamado de núcleo vegetativo. Ele não serve para nada depois, para nada que eu digo, ele não serve para fecundação. Ele promove o DNA que está ali, sintetiza as substâncias necessárias para o crescimento do tubo polínico, tá certo? Beleza. Então, eu tenho dois núcleos fecundantes, tá? Então, vou colocar aqui em azul o primeiro núcleo gamético, e em vermelho o segundo núcleo gamético, tá? Então, o que vai acontecer? O primeiro núcleo gamético, ó, vai formar... Opa, perdão. Troca a cor. E apaga aqui. Esse zigoto, pessoal, esse zigoto veio da fecundação de quem? Do primeiro núcleo
mais a oosfera. Oosfera. Formando um zigoto 2N. Beleza? Tá. E aí, o segundo núcleo que eu fiz em vermelho, olha o que acontece com ele. O segundo núcleo, que está aqui, fecundou os dois núcleos polares que está aqui, formando um endosperma 3N. Então, esse endosperma 3N, ele veio do segundo núcleo mais dois núcleos polares. Por isso, ele é uma estrutura 3N. Então, muito, mas muito, gente, importante, muito perguntado nas provas, tanto objetivas quanto discursivas. Até segunda fase de Unesp, de Unicamp, tá? Enem. Quais são os produtos da dupla fecundação? O que melhora na vida das angiospermas ter uma dupla fecundação? Isso já é uma questão discursiva. O que melhora? O que é o endosperma? O que mudou, né? O que mudou de gímeno para ângio? Nas gímeno, o endosperma era haploide. O que é endosperma? É um tecido nutritivo para nutrir o embrião, tá? Que está ali dentro da semente. O endosperma N, tá? Ele vai ter menos material genético e menor quantidade de síntese proteica, consequentemente, né? Uma célula N que está ali dentro. Agora, quando você tem uma estrutura 3N, você tem muito mais material genético, então você tem um tecido muito mais nutritivo, com maior síntese de proteínas e outras substâncias, certo? Então, isso garante a maior sobrevivência as sementes de angiosperma são muito mais nutritivas do que semente de gimnosperma. Tá? Isso é melhor evolutivamente para o bebezinho que está ali dentro da semente, né? Então, em termos nutritivos, isso garantiu uma maior sobrevivência dessa semente, né? E um maior tempo de dispersão até que essa semente consiga germinar. Beleza? Então, deu para entender o que é dupla fecundação, pessoal? Então, você tem o primeiro núcleo fecundando a oosfera e o segundo núcleo fecundando os núcleos polares. Essas outras células, antípodas e sinégides, não precisa saber o nome. O que às vezes acontece nas questões é que eles vão te dar o óvulo e vão te perguntar onde está a oosfera. E a dica é a abertura do óvulo, tá? A primeira célula do meio sempre é a oosfera. Essa abertura aqui é chamada de micrópila, tá? Micrópila, perdão. Então, bem na abertura, achou o óvulo pode estar virado para cima, com a oosfera daí aqui. Mas o óvulo também pode estar virado para baixo, com a abertura para baixo, beleza? E aí a oosfera vai ser a primeira célula aqui. Então, vai depender de como vai aparecer aí para vocês, tá bom, pessoal? Muito bem, e aqui, para a gente finalizar, eu trouxe um exercício da FUVEST de 2019, tá? Que vai mostrar para a gente os esquemas aqui de cortes longitudinais de flores de duas espécies diferentes, tá? A e B, baseado nos elementos listados na figura, responda o que se pede. O que ocorre com o ovário após a fecundação da flor, pessoal? O ovário está aqui, nessas duas flores. O que acontece com o ovário que a gente viu? O ovário fecundado vira fruto. Beleza? Só isso no item A. Considerando-se que a autofecundação seja possível nas duas espécies, em qual delas esse mecanismo de fecundação é favorecido? Aí, olha só, pessoal. A antera é onde está sendo produzido o pólen, certo? Aqui você tá vendo, aqui a parte, então, masculina. Vamos marcar a parte feminina. Cadê a parte feminina? O estigma, que é a abertura da parte feminina, ó. Aqui nessa flor, o estigma, ele tá muito alto. Então, o que vai acontecer? O pólen aqui, o pólen que é produzido aqui, ele tem uma certa... Ele tem uma certa dificuldade para cair aqui em cima. Ele teria que subir. Já nessa flor, ó, o que você observa? Que o pólen aqui, ele cai facinho.
Então, na flor B, existe uma facilidade de autofecundação, porque a estrutura produtora do pólen, que é a antera, está acima do estigma. Era isso que era para colocar aqui na justificativa. E letra C, dada a morfologia da flor da espécie A, cite um animal nectarívoro que se alimenta de néctar que poderia polinizá-la. Justifique sua resposta levando em conta a adaptação desse animal relacionada à capacidade de polinização dessa flor. Bom, pessoal, isso é mais tema da nossa próxima aula, mas já adianto para vocês que esse tipo de flor é uma flor tubular. O néctar, ele fica aqui na base, é um líquido açucarado produzido pelos nectários que estão aqui. Então, eu teria que ter uma espécie que se alimenta de néctar e que tenha, por exemplo, uma estrutura, né, que consiga penetrar ali, né? Então, um beija-flor, por exemplo, pássaros com bico comprido, tá? Mas isso fica como link para nossa próxima aula, que é de flores, onde a gente vai ver com detalhes as estruturas da flor, que é, de novo, um órgão exclusivo das angiospermas, aonde vai acontecer a dupla fecundação, tá bom? Fico por aqui, beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!